Bom dia! Oi, meninos! Oi, Rafa! Oi, Sura, tudo bem? Bem? Vamos lá, hoje de 5. Bom dia! Hoje... Oi, Rafa! Oi, Carol! Olha, Carol, mudou de cenário! Que chique! Gostei! Giovanni tá aí. Rafaela tá aí. O Rafa. Os gêmeos. O Alan, bom dia. Bom dia, Gabi. Gabriela. Bom dia, Carol. Carol dos Anjos. Ops, errei. E aí, moçada? Sua alegria? Tá frio aí? Bom dia, Sora. Tudo bem? Parece que o frio tá meio atrasado esse ano. Agora em agosto vai fazer frio. Hein? A Bia Duarte, bom dia. Beatriz. Beatriz aqui, achei. O que mais? Lorenzetti. Gustavo. Ana Júlia. Carol. Outra Carol. Carol. O Daniel. Gabriel. Manuela. Vitória. Cauã. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. E quem eu pulei? Às 8 é eu, né? Devagar, quase parando. Voltando a Catarina, que tá de licença. A Beatriz, a outra. Carolina. Quantas Carolina tem nessa sala? Carolina. 1, 2, 3. Tem uma Carolina e 2 Caroline. Tá todo mundo aí, né? Tá. Pronto. Agora foi. Cadê a Manu? A Manuela não chegou. Não veio. Beatriz, Emanuele, Mainara. Ué, aconteceu com a Mainara? Não falta? E o João? O João já não veio ontem? Vocês têm notícia dele? Calma. Muito bem. Vamos lá. Olha só. Eu coloquei, lembra que ontem a gente conversou sobre os modelos atômicos e aí eu falei do átomo, como ele é representado hoje, né? Que é o núcleo dele. Deixa eu aumentar minha voz. Então, você tem o núcleo, onde tem os prótons e nêutrons, né? Partículas elétricas positivas e neutras, elas ficam dentro do núcleo. E em volta desse núcleo, como se fosse esferas, né?
fica girando em torno desse núcleo os elétrons. Tem átomos que têm várias camadas, depende muito de que átomo estamos falando, de qual é o objetivo dele, certo? Agora é o seguinte, eu coloquei para vocês 3 dos maiores cientistas, né, que estudaram sobre o modelo atômico, e lá na atividade avaliativa que vocês vão fazer hoje, ele vai cobrar. Ah, entendi, a Mainara, legal. Tomara que ela consiga entrar depois, né? Ou na próxima aula, vai dar tudo certo. Então, olha só, coloquei aqui para vocês não esquecerem. Esse é o mais antigo, é o Dalton, depois tem o Thomson e, por último, o Rutherford. O Rutherford é o que nós usamos até hoje, que é aquele modelo que nós vimos ontem, onde eu tenho partículas positivas e neutras dentro do núcleo, e em volta desse núcleo tem como se fossem esferas, né? Tem aqui, ele meio que simboliza como sistema solar. Então, em volta desse núcleo, que aí ele fala do sistema solar, que ele coloca a parte do núcleo aqui como se fosse o Sol. Então, no nosso sistema solar, ele coloca o núcleo como se fosse o Sol, né? E cada órbita aqui, que seria cada eletrosfera, né? Nós temos aqui os elétrons girando em torno desse núcleo. Então, o Rutherford, ele propôs esse modelo atômico, e esse modelo atômico que ele coloca é visto até hoje. Até hoje, a maior parte dos cientistas, a maior parte das pessoas, né, dos livros didáticos, ele traz o modelo de Rutherford como o mais indicado, tá? Para a gente estudar. Mas o que veio antes também é importante a gente saber, né? Dalton, que foi o primeiro a colocar o modelo atômico, ele simbolizou o átomo como uma bola de bilhar, uma bolinha, um pontinho, uma bolinha redondinha, né? Claro que não grande, como uma bola de bilhar, mas redondinho. Então, você tinha aquela bolinha que ali era desenvolvido como uma partícula, né? E ele deu o nome disso de átomo. Ele foi o primeirão. Depois veio Thomson. Thomson, ele falou... Ah, Alan, você já teve essa matéria? Legal. Ele falou que era como se fosse um pudim de passas. Então, como assim? Ele simbolizou que era algo redondo, mas que no meio, sabe como se fosse panetone? Sabe chocotone, panetone, que você, a hora que você abre ele, dentro tem um monte de bolinha, ou bolinha de chocolate, ou as frutinhas cristalizadas? Ele simbolizou como se fosse um pudim de uva passas, como se fosse um panetone. Então, ele tinha lá, né, redondo, só que redondo, e mergulhados a essa massa, tinha lá os elétrons, as cargas elétricas soltas dentro desse átomo, tá? Então, na atividade avaliativa, ele vai cobrar os modelos atômicos, então é importante que vocês saibam, tá? Então, Dalton foi o primeiro, ele dizia que o átomo parecia uma bolinha de bilhar. O Thomson já como se fosse um pudim de uva passas, né, redondo, e mergulhados dentro desse pudim as cargas elétricas. E o Rutherford, ele já coloca o modelo atômico como bem baseado ao nosso sistema solar, né? A diferença é que no desenho, né, do modelo atômico, eles estão, as órbitas, vamos dizer assim, estariam todas girando uma totalmente diferente da outra. Já o sistema solar, não. Os planetas giram sempre na mesma órbita. Isso não tem na apostila, né? Por quê? Porque é aquilo que a gente conversou ontem. Tem muita coisa que está na apostila do 7º ano e vocês não tiveram, mudou a apostila e aí ficou faltando. Então, tudo que eu colocar mais
tudo que eu pedi para vocês fazerem no caderno é porque são coisas que eram para vocês terem visto o ano passado, e aí a apostila mudou e vocês não viram, tá? Então, vocês anotam aí, faz um adendo na apostila de vocês mesmos, não precisa ser no caderno. Coloca lá no cantinho modelos atômicos, tá? E aí, coloca o nome dos 3 cientistas aí, né? Importantíssimos para a química. E eles que ficaram estudando na maior parte do período os modelos atômicos, tudo bem? Então, escrevam aí rapidinho. Eu vou pegar a apostila. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Não, já respondi. Ô, Alan, onde que você estudava ano passado? No ETA, pastora. No Etapa, em Jundiaí? Não, era em São Caetano do Sul. São Caetano. Aí eu Lá em tinha Jundiaí. química e física de adicional. Por quê? Porque, na verdade, eles já estavam trabalhando no modelo novo, né? Nós Sim, tivemos o objetivo não, toda a rede, né, de escolas teve 3 anos para mudar o currículo, para fazer as mudanças dos currículos, né? Aham. E aí teve escola que fez a mudança do currículo antes. Isso é bom, não é ruim, não. Mas vai ter algumas coisas. O chato disso, sabe o que é? Quando a gente muda de escola e muda de sistema no meio do ciclo, o chato é que, às vezes, cada sistema ele tem um modo de trabalhar. E, às vezes, o que você já viu, você vai ver de novo. E coisas que os nossos alunos já viram, você não viu. E aí, às vezes, tem esse impasse aí. Mas nada como a gente trabalhar devagar, qualquer dúvida você vai perguntando, tá? Aqui, por exemplo, esse módulo vai estar tranquilo para você, porque você já sabe. Mas quando a gente for tratar de outras coisas, biologia ou talvez física e você não teve, aí você pergunta, porque às vezes eles têm base e aí às vezes a gente acha que todo mundo tá igual, né? Como vocês vieram alguns de outras escolas, então pergunta, certo? Tudo bem, gente? Valeu. Então ontem a gente falou dos modelos atômicos, a gente ficou de falar só desses 3 aí. O resto das atividades avaliativas, ela tá tudo em cima do que nós conversamos na aula passada, tá? A aula de hoje eu deixei para cobrar semana que vem. Por quê? Porque nós vamos aprender a calcular e aí eu queria dar um tempo para vocês fazerem os exercícios, tirar as dúvidas, para depois eu cobrar na atividade avaliativa. Então, a atividade avaliativa dessa semana, ela tá teórica, tá? Então, eu cobrei um pouquinho sobre átomos, sobre os modelos, aí nós falamos um pouquinho de isolante, bons condutores, tá? Uma coisa importante que a turma do 7º ano viu, né? E vocês não viram, que é muito importante a gente comentar, é a diferença entre isolantes térmicos de isolar a eletricidade. Então, quando eu isolo a eletricidade, eu estou isolando o impulso dos elétrons, certo? As cargas elétricas, elas não conseguem se dissipar, elas não conseguem ir de um lado para o outro. Então, nós estamos falando de condutividade elétrica, tá? Então, eu isolo a eletricidade, eu consigo isolar. Então, nós vimos que a cerâmica, o vidro, o isopor, o plástico, a borracha, são isolantes. São materiais que nós conseguimos isolar a condução elétrica, certo? Mas existe um outro tipo de isolante que nós não podemos confundir, que são os isolantes térmicos, ok? Então, isolante térmico é aquele que isola o calor, tudo bem? É aquele que isola o calor. Então, por exemplo,
se dos materiais que nós conversamos, um exemplo que não é um condutor de energia, né? Que essa condução de energia, a gente já falou que é o plástico, todo isopor, vidro, cerâmica e madeira. Agora, material que não é exemplo de isolante térmico é o plástico. Então, assim, o plástico, ele é excelente isolante de energia, mas ele não é um exemplo de isolante térmico, né? Então, assim, a madeira o isopor vocês já viram? Às vezes, casas que não são forradas, geralmente coloca isso. A casa não foi forrada, não tem laje. Aí você chama o cara para fazer aquele forrinho de PVC, aquele forro de plástico, né? Aí, em cima do forro plástico, ele coloca geralmente uma chapa de isopor, porque o isopor não permite que o frio desça ou o calor. Então, ele consegue isolar, né? Você coloca um café, por exemplo, numa xícara de cerâmica, numa xícara de porcelana, o café, ele consegue aguentar mais o calor, ele não esfria rapidamente, né? Já no vidro, ele conserva também, mas menos que a porcelana. Já no plástico, não. Então, o plástico, ele não é um exemplo aí, né? Nós podemos dizer que o plástico não é um exemplo de isolante térmico. Então, são coisas diferentes, tá, pessoal? Isolante térmico, de condução e isolantes de energia. Tudo bem? Então, isolante térmico é aquele que não permite a dissipação do calor, tá? E o plástico, ele faz, infelizmente, ele não consegue isolar como o vidro, como a cerâmica. Senão a gente ia colocar janela de plástico, né? A gente ia colocar várias coisas usando plástico, mas não, a gente põe a janela, o vidro, né? A gente usa cerâmica para tomar um café, tudo que a gente quer mais quentinho, a gente coloca na cerâmica. Quando a gente vai comprar um café que não pode tomar na cafeteria, onde que eles colocam esse café? Num copo de isopor. Então, esses são também para calor, tá? Mas o plástico não. Se você colocar um café num copo plástico, ele logo queima a tua mão, né? É muito, muito diferente. Então, isolantes térmicos é uma coisa e isolante de energia é outra, tá? Então, isolante de energia, o plástico é excepcional, né? É o melhor. Mas para isolar o calor, não. Tudo bem? Deu para entender? Então, é importante aí que vocês não confundam as coisas aí. E agora, página 5, nós vamos falar hoje de corrente elétrica e intensidade da corrente elétrica. E aí, nós vamos aprender a usar um pouquinho uma fórmula. Então, vamos fazer a leitura primeiro. Página 5. Corrente elétrica e intensidade da corrente elétrica. Alguém quer ler? Corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas eletrizadas num fio condutor, por exemplo, um fio de cobre. Os elétrons livres realizam um movimento caótico. A corrente elétrica é estabelecida quando esses elétrons livres entram em um movimento ordenado. Para isso, é necessário que tenhamos um dispositivo no qual destacamos duas regiões. Uma delas deve estar com permanentemente falta de elétrons, polo positivo, e a outra com permanentemente excesso de elétrons, polo negativo. Conectando um fio de cobre aos polos positivos e negativos, teremos um movimento ordenado dos elétrons.
A corrente elétrica, o dispositivo que apresenta essas duas regiões, ou seja, os polos positivo e negativo, é denominado gerador elétrico. A bateria é um gerador elétrico. Muito bem. Aí está o desenho da bateria, mas a gente, comumente, vocês veem esse mais e menos nas pilhas, né? Se você pegar uma pilhazinha de controle remoto aí que deve ter na casa de vocês, se você olhar para os polos dela, você vai ver que ela tem dois polos, um positivo e um negativo, um de cada lado, certo? E aí, quando você coloca essa pilha no aparelho, ela faz com que ocorra uma corrente, que a gente chama isso de corrente elétrica. Então, é mais ou menos assim, ó. Os elétrons estão aqui, ó, no átomo, que nem uns doidos, correndo aqui. Eles ficam que nem uns loucos correndo aqui. Quando eu coloco o polo na pilha, quando eu consigo isolar os prótons dos elétrons, ele conduz pelo fio a eletricidade. Então, é como se, no momento em que você tirou a pilha do aparelho, por exemplo, tirou a pilha do controle remoto, os elétrons ficam que nem doido lá dentro da pilha. Fica assim, nem os loucos. A hora que você coloca a pilha dentro do aparelho, os elétrons se alinham, como se a professora tivesse chegado e falado, todo mundo em fila. Aí eles ficam alinhadinhos. E aí eles se alinham e a corrente começa a acontecer, como se fosse um ciclo, como se fosse um circuito, onde ele começa no polo positivo, passa na corrente elétrica e chega no polo negativo. Então, cria-se um ciclo, cria-se um percurso para esses elétrons, ok? No caso de uma pilha e de uma bateria, esses elementos químicos que eles colocam dentro da bateria, dentro da pilha, eles têm uma durabilidade. Então, esses elementos químicos, eles podem durar lá uma semana, um mês, um ano, 2 anos, vai depender de qual é o consumo dessa corrente elétrica. O quanto o aparelho está consumindo daquela substância química, daqueles átomos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu compro um brinquedo que ele precisa de um movimento, que ele é um robozinho e faz um movimento. Uma pilha nesse robô, se eu brincar com ele durante uma semana, ao final da semana, o aparelho, a pilha, ela vai ter acabado. A substância química que eu coloquei dentro da pilha, ela acaba, tá? Que substância química é essa? São átomos, alguns átomos, vai depender da pilha, tá? Mas geralmente são produtos radioativos. Por isso que não posso descartar a pilha no lixo, porque se essa pilha chegar a atingir o solo ou atingir o rio, ela polui, tá? Porque são elementos químicos poluentes que tem dentro dessa pilha ou dessa bateria. Bateria de celular, bateria de carro. Não posso ter o descarte desses produtos em qualquer lugar, tá? Agora, se eu colocar uma pilha no controle remoto da televisão, ó, fica anos essa pilha dentro do controle remoto. Por quê? A condutividade para o controle remoto funcionar é mínima. O controle remoto não faz movimento igual o robô, não fala igual o robô, não canta música igual o robô. Então, o consumo dessa carga, dessa corrente elétrica é menor. Então, eu consigo, né, deixar uma pilha dentro de um controle remoto durante anos, ok? Bateria de carro. Também você ficar com ela 1 ano, 1 ano e meio, 2. Depois você tem que trocar essa bateria. Por quê? Vai chegar o momento que essa bateria ela não vai carregar mais. A corrente elétrica que tem no carro não vai suprir essa condutividade. Então, você tem que trocar a bateria. Então, para o carro funcionar, eu preciso que os elétrons e os prótons estejam alinhados.
Eu preciso que esses elétrons que vão correr pelo fio do cabo de energia do carro, eles estejam em filas, alinhados. Se eles não estiverem alinhados, não vai acontecer a corrente elétrica. E se a corrente elétrica não acontecer, o carro não vai pegar, o carro não vai funcionar. Tudo bem? Então, quando eu tiro a bateria do carro, os átomos, né? Eles estão que nem uns doidos, as moléculas, os prótons, os elétrons estão que nem um doido. A hora que eu ligo o cabo de energia no polo positivo e negativo, a condução, os elétrons, eles se alinham como se eles ficassem em fila. Olha o desenho aí da apostila de vocês. Tem um movimento ordenado. Olha a setinha, ela está em verdinho. No de cima, as setinhas estão uma para cada lado. Tá bem difícil de ver, porque o desenho está bem clarinho. Mas do de baixo, o que aconteceu? As cargas elétricas negativas ficaram alinhadas, movimento ordenado. Tudo bem? Continue a ler para mim. Alguém? Qualquer um? Posso ir? Pode. A intensidade da corrente elétrica é medida pela quantidade de carga elétrica que atravessa a seção transversal de um condutor num determinado intervalo de tempo. A intensidade da corrente elétrica é representada por I, e sua unidade no sistema internacional é o ampere, A. Assim chamado em homenagem ao físico e matemático francês André Ampère, de 1775 até 1836. Então, olha só, é muito comum quando as pessoas descobrem as coisas, né? Estudam e descobrem, eles colocam geralmente o nome deles. O André, né? O André Ampère, ele descobriu essa intensidade da corrente elétrica, né? Ele fez todos esses trabalhos, mas ele não conseguiu publicar esses trabalhos, porque nós estamos falando de 1775 que ele nasceu, né? Então, há muitos anos atrás, André já tinha essa noção, né, de amperagem, né? De saber que existe uma intensidade da corrente. Se essa intensidade ela não for suficiente ao aparelho, o aparelho não vai funcionar, né? Então, se você comprar, por exemplo, uma pilha, eu não sei se vocês já repararam, provavelmente não. Mas geralmente quando você compra a pilha, a próxima vez que vocês forem comprar, vocês percebam. Vai ter em cima da pilha, na embalagem dela, qual é a amperagem dela? Quantos amperes aquela pilha está fornecendo de intensidade de corrente? Às vezes você compra uma pilha por tamanho e esquece de ver a amperagem dela. O aparelho que você comprou, ele vem na embalagem. Qual é o tipo de pilha que você tem que colocar? Qual o tipo de bateria que você tem que fornecer? Quantos amperes de intensidade, né, são necessários para fazer aquele boneco falar? Quantos amperes são necessários para fazer aquele controle remoto funcionar? Certo? Uma bateria de carro, por exemplo, dependendo da amperagem da bateria, se o seu carro ele é totalmente elétrico, ele tem trava elétrica, vidro elétrico, alarme, som, computador de bordo, um monte de coisa elétrica, e você gosta muito de curtir um sonzão e aumenta o som, quanto mais intensidade você precisa para fazer tudo isso funcionar, porque o carro não está ligado na tomada para funcionar, né, gente? Ele está ligado a uma bateria. Se você não colocar uma bateria com uma amperagem boa, vai consumir a bateria, você vai ficar na mão. Na hora de dar partida, o carro não dá partida. Por quê? Porque você está consumindo uma amperagem maior do que a sua bateria possa te fornecer. Então, na hora de comprar a bateria do carro, você tem que comprar uma bateria com o tanto de amperes que você usa. Então, quanto mais elétrico o carro, mais cara é a bateria, não tem essa. Aí eu tenho um Fusca e eu tenho sei lá, um carrão aí totalmente tecnológico, eu nem sei. Um Porsche. Um Porsche. Eu pensei Né? nisso também. Ó,
Eu tenho um Fusca e tenho um Porsche. Aí eu vou querer colocar a mesma bateria que eu coloco num Fusca, eu posso pôr no Porsche? O bicho não vai nem ligar. Só a primeira, que ele já vai a 200 por hora, ele consome todo. Então, não funciona. Então, não adianta querer comprar um carro totalmente eletrônico e na hora que você precisar trocar bateria, você fala assim, ah, mas essa bateria aí é muito cara. Cara, olha o carro que você tem. O carro só falta falar. E aí, você quer pôr uma bateria de R$100? Não vai rolar. Então, quanto mais amperímetro, né? Quanto mais amperes você tem a bateria, né? Mais maior tem que ser a sua bateria. Então, Alan, seu pai que gosta de pôr um somzão no carro, ele precisa ter uma bateria com uma quantidade de amperes maior. Eu preciso da intensidade da corrente ser maior, senão não vai funcionar, certo? Então, é bom a gente aprender essas coisas, principalmente para o nosso dia a dia. Então, hoje, se você for com o seu pai numa loja de autoelétrica para trocar uma bateria, você já tem noção, né? Quantos amperes tem uma bateria? Aí, uma bateria, geralmente, ela tem por volta de 40 amperes, uma bateria fraquinha. Uma bateria para um som de carro, por exemplo, ela tem que ter uns 70 amperes, senão ela vai moer rapidinho. Então, depende do carro, né? Então, a hora que o cara vai vender a bateria para você, ele vai olhar o teu carro. Então, assim, o cara quer pôr essa bateria no meu carro porque ele quer ganhar dinheiro. Se você sabe o quanto de amperes tem a sua bateria e aquilo que você usa, ninguém vai passar a perna em você. Você vai falar, não, realmente, meu carro precisa de uma bateria boa, de uma grande quantidade de intensidade de corrente, porque senão eu vou ficar na mão. Na hora de dar partida no carro, que é o que eu mais preciso, não vai funcionar. E bateria tem prazo de validade, né? Uma bateria, 1 ano já pode trocar. Mas tem carros que aguentam 2 anos, 3 anos. Passou disso, gente, vai dar problema mesmo, é normal, tá? É super normal uma bateria durar 1 ano, 2 anos, a cada ano você tem que trocar. O meu carro, por exemplo, que eu não tenho nada, meu som é baixinho, não tem um alarme, as minhas travas são manuais, não é elétrico, nem o vidro, nem nada. Minha bateria durou 2 anos e meio do meu carro. Eu comprei e troquei ela depois de 2 anos e meio. Durou bastante, né? Era uma amperagem boa, mas ela durou bastante. Então, é sorte também. Às vezes, você compra uma bateria, ela acaba rápido. Mas, por isso que eles dão garantia de 1 ano de bateria. Porque depois disso, é lucro para você se ela não parar, ok? Então, todo mundo entendeu até aqui? Vamos continuar. Tem um cálculo que André Ampère descobriu, né? E aí, ele guardou esses cálculos todos que ele fez e depois um outro cientista publicou isso que ele fez. Em homenagem a ele, colocou a unidade da intensidade da corrente elétrica de amperes. Então, toda vez que você calcular a intensidade da corrente, o produto final vai ter um valor e a unidade é em amperes. Distância em metros ou quilômetros. Tempo em hora, minutos, segundos. Intensidade de corrente, amperes. Certo? Então, vamos continuar. Seja que... Quem vai ler? Posso continuar? Pode ir. Seja que o valor absoluto da quantidade de carga elétrica que atravessa a secção de um fio num intervalo de ΔT, a intensidade média da corrente elétrica nesse fio é definida pela fórmula. Intensidade, isso, é igual a Q, que é a quantidade de carga elétrica, dividido pela variação do tempo. Escrevam aí, ó. Puxa uma setinha e escreva para vocês não esquecerem. Então, onde está o I,
Deixa eu apagar aqui. Eu não queria apagar porque eu vou usar depois, mas depois eu escrevo. Cadê o apagador? Apagar o Waterform. I é igual a Q dividido por delta T. Essa é a fórmula, não muda, ela nunca vai se alterar, tá? Lembra da energia cinética, energia potencial que nós calculamos, tinha uma fórmula? A gente não tem autonomia para mudar ela, tá? E escrevam aí, ó, intensidade. É bom a gente ir colocando porque vocês não vão esquecer, tá? Então é importante. A intensidade da corrente, quantidade de carga elétrica, e delta T é variação de tempo. Então, a intensidade da corrente é a quantidade de carga elétrica naquele aparelho dividido pela variação do tempo. Essa variação do tempo, pessoal, nós vamos utilizar quando nós estivermos falando de dois tempos. A hora que a gente for começar a fazer os exercícios, a gente... Vamos ver se tem aqui algum diferente. O 1, 2 e o 3 são cálculos. Esses 3 eu vou fazer com vocês, tá? Aí depois os outros vocês fazem sozinhos. Para a gente aprender a usar essa formulinha aqui, tá? Então, essa aqui é uma fórmula, intensidade de corrente, a quantidade de carga elétrica e variação de tempo. Do lado da fórmula tem um desenho de um objeto chamado de amperímetro, tá? O que o amperímetro ele mede? O que o amperímetro? Ele vai medir a intensidade da corrente elétrica. Então, assim, ele tem esse aparelhinho, esse quadradinho. Esse quadradinho é ligado por dois fios, um polo positivo e um polo negativo. Aí, vamos supor que... Eu vou falar de carro, que é uma coisa que a gente vai bastante em autoelétrica e os caras querem passar a perna na gente, sabe? Então, é bom a gente aprender. Então, o cara chega com o aparelhinho, aí sai dois fios, um fiozinho positivo, outro negativo. Esse aparelhinho tem duas pontinhas, como se fosse duas canetas bem fininhas. Aí ele chega para vocês e fala assim, olha, o meu carro não quis pegar hoje. Aí ele vai falar assim, vamos ver. Aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar esses polos positivos e negativos em alguns locais do motor do carro, onde deveria passar uma corrente elétrica por ali. E aí ele vai medir a intensidade dessa corrente elétrica. Ele, como eletricista, ele sabe o quanto que tem que dar na amperagem. Quantos amperes tem que ter para fazer esse movimento para o carro funcionar? E aí, conforme ele vai medindo os locais do carro, ele consegue detectar qual é a parte do motor que não está recebendo a intensidade de corrente de uma maneira correta. E aí ele descobre o defeito do carro. Quando ele não descobre na hora que você chega lá, aí ele precisa de um maior tempo. Por quê? Ele precisa deixar o carro funcionando e na hora que o defeito aparecer, a hora que o carro começar a oscilar, dar algum problema, aí ele vai com o amperímetro de novo e coloca para ver. Então, ele consegue descobrir se a intensidade da corrente está acontecendo de maneira perfeita.
né? E esse modo, né, é muito usual. Então, hoje em dia, esse aparelho, ele auxilia muito os trabalhadores. As pessoas que trabalham em autoelétrica, as pessoas que trabalham com a eletricidade, celular, videogames, todos esses caras têm amperímetros. Todos esses caras têm esse aparelhinho. É um aparelhinho, parece do tamanho de um celular grande. Ele é mais gordinho e você vai medindo, você vai puxando a amperagem dele, você vai medindo. E aí você consegue ver se o defeito do videogame é na placa, se não é, em qual terminal da placa do celular está acontecendo algum problema, qual terminal da placa do videogame, do computador, dos aparelhos eletrônicos. Então, todas as pessoas que trabalham com eletrônica têm esse aparelhinho, tá? Que é o amperímetro, e ele mede a intensidade da corrente. E aí, em cima dessa intensidade, ele descobre o defeito ou não do aparelho. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Só que de uma maneira geral, né? Antigamente não tinha né, esse amperímetro. Então era na raça. Que jeito que é na raça? É na fórmula, tá? Então nós vamos agora fazer os exercícios usando essa fórmula, ok? Então vamos lá, página 6, todo mundo. Aqui. Gi, leia para mim. Peraí. Espera só um pouquinho, que tem gente falando aqui. Pro, eu não entendi o que calculamos com essa forma. Calma, Ana, eu vou. Agora que você vai aprender. Professora, nós vamos ao dentista. Ah, os meninos? Tá bom. Vai lá. Sou eu, professor? Isso, pode ler, Gi. Tá. A intensidade da corrente elétrica num certo condutor metálico é invariável e vale 3A. Que quantidade de carga elétrica passa por uma secção do condutor em 10 segundos? Muito bem. Do mesmo jeito que vocês fizeram com energia cinética potencial, vocês vão fazer agora. Leu o problema. Conforme vocês vão lendo o problema, vocês vão colocando aqui, ó. Meu problema diz que a intensidade da energia é de 3 amperes. Ele quer saber qual a quantidade, sabendo que foi um tempo de 10 segundos. É só colocar esses dados em cima da fórmula. A fórmula é I é igual a Q dividido por delta T. Quanto vale I? Quanto vale I? 3. 3. Muito bem. Q é o que nós queremos saber. É a quantidade dividido pelo tempo, que é 10. Como que calcula isso daqui na matemática? Cri, cri, cri. Eu vou ligar pro Yuri. Cri, cri. E aí? Como que eu faço isso aqui? Vai, Carol. Aí, Ué, Sora, tipo assim, esse Q com 10, isso aqui é divisão, né? É divisão. Como que a gente resolve isso aqui? Não dá para dividir Q por 10, né? multiplica o 10 pelo 3? A gente vai multiplicar isso daqui, ó, em cruz, certo? Quando não tem nada, é 1. 1 vezes Q. 3 vezes 10, 30. 30 o quê? 30 metros, 30 segundos, 30... Elétrica. É o quê? É a quantidade de carga elétrica.
É 30 a quantidade amperes? de carga elétrica. Lá na primeira página da apostila de vocês, nós vimos qual é a unidade da quantidade de carga elétrica. Olha lá para mim, como que chama? Primeira página, página 3. Como que a gente mede a quantidade? Qual a unidade? O quê? Q é de quantidade. Q é igual a 30. É 30 o quê aqui, ó? 30 metros? 30 segundos? 30 amperes? 30... Carga elétrica elementar? Não, né? Não. Amperes, né? Não. Ampere é a unidade do I. Colombo? Colombo, isso aí. Coulombs. Quantidade é medida em coulombs. Como que eu sei isso, professora? Página 3, depois dos exercícios A, B e C, no segundo parágrafo aí, tem a unidade no sistema internacional. Do quê? Que é a quantidade de energia, ok? Quantidade de carga elétrica é medida em coulombs. E aí, difícil? Não, né? Só guardar, né? Senhora, tá preocupada com uma coisa. Realmente é uma Fale. preocupação muito séria. Ano que vem vocês vão pedir para ver a apostila do 8º ano? Acho que não, Carol. Ai, Talvez que bom. esse ano. Se voltar esse ano, vocês vão. A gente vai pedir, né? Mas de um ano para o outro, não. Por que você não tá fazendo, né? Não, eu tô fazendo porque minha apostila de matemática que tá um caos, entendeu? Entendi. Ó, faz como eu. O bimestre passado foi um bimestre muito difícil para mim. Porque eu tinha que dar aula, tinha o Pietro para eu fazer todas as atividades com ele, porque ele é criança, então ele não faz sozinho igual vocês. E aí meu pai doente, um monte de coisa, eu liguei para a professora e falei, viu, não dá, não tá rolando, não vou fazer, não tô dando conta, eu vou escolher o que eu vou fazer. Aí eu escolhi fazer, das 5 disciplinas que ele tem, 6, eu escolhi fazer 3. Então, eu fiz todas as atividades de matemática, de linguagens e de ciências da natureza. Arte, inglês e música, eu não fiz, não dei conta. Mas aí, passou as férias, eu falei, não, agora eu me organizei, tô com a minha vida mais tranquila, agora eu vou fazer diariamente, direitinho. Então, nós estamos na quarta-feira, eu já fiz atividade de segunda na segunda, terça na terça, e eu coloquei um horário para estudar com ele. Então, todo dia, das 2 horas às 3h30, eu sento com ele para estudar. Então, eu fiz esse horário. Contexto que sol, chuva, não sei que meu pai é desmaiado. Do contrário, eu sento e faço. Então, é isso que a gente tem que fazer, por uma rotina. Senão, a gente vai deixando e já era. Tá? Então, faz isso. Esquece o segundo bimestre. O terceiro bimestre começou? Faz bem feito o terceiro bimestre. Esquece o segundo. Já foi, acabou. Fechou? Então, vamos lá. Tudo bem, gente? O que é de novo aqui? Tudo? Alguma vez na vida vocês já calcularam corrente elétrica? Alguma vez na vida vocês já tiveram uma noção de que dá para saber que há uma intensidade de corrente, que há uma quantidade de energia? É tudo novo, mas fiquem calmos. Devagarzinho vocês vão aprendendo, nós vamos fazer uma atividade de corrente elétrica depois, e aí devagarzinho vocês vão aprendendo, tá? Não entrem em desespero, não. Exercício 2. Lê para mim, Rafa. Eu? Pode ser. Número 2. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5A
percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma secção transversal do fio em 1 minuto. Ele quer a mesma coisa, ó, né? Ele deu a intensidade, ele quer saber a quantidade em coulombs e ele dá o tempo, só que o tempo aqui ele dá em minuto. Tem uma pegadinha aí. Toda vez que a gente estiver falando de carga elétrica, você demora minutos para levar choque ou segundo? Segundo. É muito rápido, né? Ó, pôs na mão, levou o choque. Então, não dá para calcular a quantidade de carga em minuto. Você tem que transformar esses minutos em segundos. Quantos segundos tem em 1 minuto? 60. 60. Agora dá para a gente calcular, tá? Intensidade é igual a Q dividido por tempo. Intensidade vale 5 agora. A quantidade eu quero saber. E o tempo, 60. Q igual 5 vezes 60. Quanto dá essa conta? 300. 300 o quê? C. Coulomb. Isso, coulombs. Difícil? Facinho, né? Pegou? Entendeu, Rafaela? Rafaela tá com uma cara de paisagem. Você tá entendendo? Hã? Tudo bem? Carol, entendeu? Meninas, meninos? Tranquilo? Muito bem. Façam o 3 sozinhos. Vai lá. Coloquem os dados no problema. Põe a fórmula. Substitui e calcula. Vai lá, para acabar a aula, hein? O 3 é mais fácil ainda. Pode apagar o 2? Não? Cuidado com o minuto aí, hein? Tem que transformar para segundos. Porque não demora minutos para a gente levar choque, não. Quanto deu? Quem já fez? Só eu não sei se tá certo, mas meu deu 5. Você dividiu 60 por 12, né? Uhum. É 12 por 60 que tem que fazer. Coloca na fórmula direitinho, Carol. Ó, Ah, você inverteu aqui. Quanto deu? 0,2. 0,2. Coulomb. Coulomb. Intensidade. É intensidade. Intensidade é em Ampere. amperes. Muito bem. Então, vamos ver como que a gente achou isso aí. A fórmula não muda, é a mesma.
Numa seção reta, um condutor de eletricidade passa 12 coulombs a cada minuto. 12 coulombs. Coulomb é quê? Em um tempo de 1 minuto? A cada minuto. Então, 60 segundos. Eu já transformei. Calcule a intensidade. Intensidade é Q, que é 12, dividido pelo tempo, que é 60. Agora já está certo, ó, Carol. Já está a divisão. 12 dividido por 60, 0,2, intensidade em amperes, amperagem. E aí? É tão bom saber que vocês estão tendo contato com a física, já sabia? É muito ruim chegar no ensino médio ou no 9º ano sem saber nada de nada, é muito ruim mesmo. E os alunos, eles acabam ficando com medo da física e da química, e aí que não aprende mesmo. Então, isso é muito bom, essa montagem nova do currículo. Ela não é ruim, não. Ô, Sara, tem como você me dar licença rapidão, por favor? Claro. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Então, façam as atividades. Tem mais algumas questões para vocês fazerem aí aberta. Aí, terminou as questões abertas. Por enquanto, ainda não tem tarefa, tá? Façam os exercícios lá no Moodle, ok? Fechou? Beleza? Então, por hoje é só. Bom dia para vocês. Boa semana. Entrou alguém depois que eu fiz chamada? Deixa eu ver. Vamos ver se estão aí ou não. Oitavo C. João? Não? Mainara? Emanuele. Emanuele entrou? Não, né? Hoje não. E Beatriz. Outra Beatriz, né? Tá certo. Fiquem com Deus, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Acabou, Carol? Tchau, Sora. Sara, essa matéria era tão mais legal. Não, mas é os 3 eixos, né? Vai voltar a biologia. Eu também gosto mais de biologia, mas é importante essa parte da física e da química. Você vai ver como que vai te preparar muito melhor. Tá bom. Beijão. Beijo, tchau. 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 Tchau, professor. Façam as atividades, hein? Tchau, Sora. Tchau. Fique com Deus.